Quer dar um mergulho nas leituras? O Observador está a premiar quem lê além das manchetes. Temos um Kindle para oferecer por dia em observador.pt. 15 dias, 15 Kindles. Assine hoje o Observador com mais de 45% de desconto e habilite-se a ganhar. Assinar o Observador. Nunca soube tão a férias. Hoje apresento-lhe um conceito de arquitetura e decoração que não tem paralelo por estas bandas. Uma espécie de projeto por catálogo, em que os clientes, particulares ou empresas, podem escolher passo a passo, detalhe a detalhe, à medida daquilo que pretendem mudar e da margem financeira que têm, conseguindo singularizar o custo e o tempo de cada pormenor do processo. E tudo, desde só renovar o quarto do bebê até grandes projetos hoteleiros ou recuperação de palácios barrocos, chave na mão. Esta democratização da arquitetura começou em Inglaterra e foi trazida para cá pelas mãos de Mariana Morgado Pedroso, gestora e arquiteta especializada na reabilitação, no restauro e recuperação do património, que gostou tanto da ideia que não se limitou a conseguir um franchise. Ao fim de uma década de experiência, foi ao Reino Unido comprar a marca, tornando-se então dona e CEO da Architecture Home, uma rede de arquitetos e designers altamente qualificados que trabalham com o método Pay As You Go. Começou em plena crise, com um gabinete com 0 projetos, e hoje é uma multinacional com dezenas de arquitetos, centenas de clientes e mais de 600 projetos só no mercado nacional. Não sei se é mãe dedicada e bodyboarder assumida ou vice-versa, mas quero saber mais desta mulher empreendedora e visionária. Olá Mariana, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vinda à Rádio Observador, é um grande prazer. Muito obrigada, o prazer é meu. É uma estreia, estás aqui, nunca estiveste aqui antes, pois não? Não, nunca tive. Começaste da melhor maneira. Muito bem, tu viajaste muito em criança, isso foi muito importante para ti, porque abriste também muitos teus horizontes, a tua mãe é um espírito livre, como tu dizes. É um espírito livre, sem dúvida. É extraordinário isso, levou-te a conhecer o mundo. Sim, acabámos por viajar bastante. A minha mãe nasceu em Angola, depois foi para o Brasil, depois veio para Portugal e depois fomos para a França e andámos assim um bocadinho por todo o lado, mas mesmo em Portugal viajámos bastante e andámos por muitas cidades. 8 escolas diferentes tiveste tu desde a primária? É verdade, foram muitas. Acaba por ser, se virmos a média, não é, de anos letivos. Exatamente. Mas eu acho que isso tudo acaba por, obviamente, ser formativo, no bom sentido também. Claro. Uma pessoa fica desenrascada e também depende da personalidade de cada um. No meu caso facilitou porque não me chateava nada, uma escola nova era amigos novos, era desafios novos, portanto tudo bem. Claro que isso faz parte depois do processo de crescimento, uma pessoa conseguir transformar essas vicissitudes em força. Exatamente, e em línguas, por exemplo, italiano tu falas, e francês, e inglês, e tudo mais alguma coisa. Eu acho que sim, gostava tanto de falar que acabava por, nós fomos viver para a França, eu era muito pequenina e eu lembro da minha mãe estar sempre um bocado a gozar com isso, que era, aprendi a falar em uma semana, que era para poder comunicar com toda a gente. Exato. Tão bom. E assim foi. E o teu pai herdaste o gosto pelo conhecimento, muito bonito isto, e esta homenagem boa que tu lhe pregas, que tu lhe prestas aqui, sim. Vieste viver para, os teus pais depois fixaram-se no Algarve, estiveste em Portimão e em Vila Moura, e tu vieste então para Lisboa para viver com uns tios teus, nada mais nada menos que a procuradora incorruptível, a fabulosa Maria José Morgado e o fiscalista Saldanha Sanches, que já nos deixou há uns anos, com este casal também de horizontes largos e vastos, também é muito bom isso. Muito, e que foram também meus pais, também meus segundos pais e que tomaram conta de mim desde pequenina. Eu acho que essas pessoas todas, não é, são pessoas muito diferentes umas das outras. A minha mãe e a minha tia são pessoas completamente distintas, mas cada uma na sua onda, não é? Acabaram por me abrir horizontes e ajudar formar a pessoa que tu és hoje. A pessoa, exatamente. Incrível. Há mais de 25 anos estás aqui em Lisboa já, e aqui perto, aliás, ali na linha, ali em Pastarcos, onde é o teu ateliê, ali com vista para o mar, que é extraordinário, neste bom compromisso que tens entre a cidade e a praia. Aliás, porque o mar são insubstituíveis escapadelas nas ondas da linha para ti. É obrigatório todos os dias, ou quase. Quem me dera que fosse todos os dias. A profissão não o permite, mas sim, mas ao menos está lá aquela, não é? Uma pessoa sabe que se quiser pode ir. Exato. Sim. E vamos muitas vezes, mesmo em equipa, tenho pessoas na minha equipa com quem faço bodyboard e amigos de longa data. Então. Não é só em família, não. A tua mãe, o teu marido e as tuas filhas. Exatamente. O teu marido, e Ricardo, meu irmão, exato. E, portanto, e tenho uma equipa em que tenho 2 pessoas muito próximas
próximas, que são grandes amigos e também meus colaboradores já que eu conheço há muitos anos e que vamos surfar juntos. E, portanto, vamos logo de manhã, antes de ir trabalhar, ou vamos à hora do almoço, ou conforme o mar estiver melhor. E, portanto, isso ajuda-nos ali também a... Eu tinha... E surfar ainda como outro, porque como tu dizes, em minha casa há todo o género de pranchas. Eu tinha um amigo meu na TVI que era kitesurf. No intervalo do almoço, ia fazer kitesurf e vinha. Bem, isso é que é ser organizado. Exato, porque... e fanático, e adorava aquilo, uma paixão louca. É porque o mar eu acho que é uma coisa muito forte, não é? E há um apelo muito grande, uma libertadora também. Muito libertador, ajuda-nos a focar depois também e ajuda-nos a pôr-nos no nosso próprio lugar. Mesmo enquanto parte de gestão e de negócios, ajuda-te isso? Ajuda imenso. Há um vídeo muito engraçado que é CEO e o surf, os CEOs e o surf, e fala muito disso, que é uma pessoa saber lidar com o mar, é muito saber lidar com o mundo que está à nossa volta, e portanto um surfista tem que saber observar, ser bom observador para perceber o mar ou o mercado. Por acaso, agora que estás a dizer isso, é engraçado porque há imensas coisas que se podem ligar. Avaliar se vale a pena ir ou não. Pronto, saber escolher o sítio certo à hora certa. Quando se está lá, no mercado ou no sozinho mar, ou não, sozinho ou não se deve saber apanhar a onda no momento certo. Os momentos adversos, quando está mau tempo, ondas gigantes, ondas não sei o quê. E poder também, se uma pessoa está desatenta, é enrolada, não apanha bem a onda. Portanto, por exemplo, no mercado falha a oportunidade de negócio. Se estiver atenta e for bem, o flow é ótimo. E, portanto, essa analogia é perfeita e eu acho que de facto isso ajuda-me também na minha profissão e na parte dos negócios. Um bom gestor é um bom surfista. É uma frase tua. Óbvio que sim. Um bom surfista é um bom gestor e um bom gestor é um bom surfista. Esta coisa que tu tiveste, mas mesmo assim tiveste um revés grande, tiveste um acidente quase mortal foi de bodyboard mesmo? Foi. Quando eras mais pequenita? Não, isto foi há pouquíssimo tempo. Estava com esses meus colegas, que no fundo, para além de agora serem meus amigos, tenho uma dívida com eles de vida, praticamente. Em Carcavelos, tive um acidente muito grave de bodyboard, caí numa onda enrolada, com a prancha, bati e tive uma hemorragia interna enorme, perdi um rim, foi uma coisa mesmo muito grave. E tive internada bastante tempo, quer dizer, foi uma experiência bastante traumática, mas quer dizer, com o tempo também aprendi e voltei, quer dizer, e eu conheço quem tenha, por causa de uma onda no guincho, ter ficado paraplégico. Sim. Portanto, podia ter sido pior também ao mesmo tempo. Na altura, a minha preocupação era se mexia ou não os dedos, porque eu estava muito mal e pensei, consigo mexer os dedos, está tudo bem. Isto do body surf é o quê? É fazer carreirinhas? É. Está bem. Exatamente. Leitura, tu gostas muito de ler ao pequeno almoço e ao deitar. Gosto muito desta coisa do pequeno almoço e ao deitar. Ótimo. E é um bom hábito que eu também consegui aos pouquinhos passar às minhas filhas, e eu acho muita graça chegar lá e estar a mais velha a ler enquanto está a tomar o pequeno almoço, porque realmente o tempo é muito curto e às vezes são momentos bons que eu gosto, ainda estou ali sozinha, consigo estar a ler qualquer coisa. Eles têm 10 e 15, não é? Maria e Matilde, sim. Fantástico. E para aí o ano inteiro, que é uma coisa que tu fazes e gostas, eu percebo isso tão bem. Também moro em Oeiras também. Nem é questão. Nem é questão. As tuas viagens é engraçado porque fazes muito para ver arquitetura também. Sim, é giro. Imenso. Sim. E depois, além de Europa, conheces a Europa praticamente toda, tens aqui uns destinos mais curiosos, mais fora da caixa, Austrália, Argélia, Sri Lanka, sempre em busca de inspiração, da beleza e da cultura, isso é que alimenta a criação, é verdade. Claro, eu acho que hoje em dia, ainda ontem falava sobre isso, sobre a inteligência artificial e o que impacto é que isso tem nas gerações mais novas e em nós, mais velhos, não é? E uma coisa que eu sinto muito eu vejo muita coisa online e há edifícios que eu gosto muito e vou ver as imagens, mas outra coisa é ir ver os edifícios ao vivo. Está lá ao pé. E essas viagens potenciam, obviamente, isso, porque isso depois é uma coisa que fica no nosso imaginário e vem quando uma pessoa menos espera. Sim. E essas memórias que não são só visuais de olhar para uma imagem, são do som, da luz, do cheiro, de estar nos sítios, são muito mais fortes e formam-nos muito mais. Portanto, esse mundo que se ganha não é substituível pela inteligência artificial. São duas coisas. Exatamente. Eu adoro a inteligência artificial, percebo os riscos, mas acho que
o conhecimento que uma pessoa vai ganhando conhecimento próximo, presencial. E então acho que é preciso ir fazendo isso. Nós, como gostamos muito de surf, vamos escolhendo muitos destinos que estão relacionados com o mar. Mas, sei lá, ir ao Sri Lanka é um exemplo onde nós fomos fazer muita coisa também relacionada com ver os templos, conhecer a arquitetura, ver a construção local, as casas, tudo isso. Templos em Kandy, este género de coisas. Sim, espetacular. Sim, adorámos, portanto, isso e viajas também, por exemplo, faz a Basileia para ver as coisas, a Adidas e coisas do género? Sim, faço muitas viagens específicas da profissão. É tão bom isso. Comove-te ver um edifício que tu achas deslumbrante? Comove-te. É muito, as minhas filhas gozam muito com isso, está sempre a mãe a olhar para cima, não é? A ver. Eu já fui salvo várias vezes pelos meus gêmeos na rua porque eu estou a olhar para cima em vez de estar a olhar para... Mas é muito... Atrai-me imenso também. E é muito uma pessoa poder ver as coisas ao vivo. Há um sítio espetacular na Suíça que são umas termas em Vals, de um arquiteto muito conhecido, que é o Zumthor, e eu lembro-me de ter ido a uma fábrica, porque tinha que ir ver umas coisas de uma fábrica, e convenci-os a irem de carro, levarem-me. Eu estava grávida na altura, não tinha nem fato bem, não tinha nada, e disse assim, mas vá lá, vamos lá ver. E aquilo foi tão comovente, é um sítio lindíssimo. Sim. E aí é uma pessoa poder realmente ir ficando com essas, acumular na nossa caixinha das memórias. É isso que eu acho também, e o meu filho também, que tem por exemplo, um deles é neurocientista, e também diz, pai, inteligência artificial, o seu emprego, tudo, vai tudo à vida. E eu penso, mas há coisas que não. Entrevistas, qualquer cultor faz melhores entrevistas que o pai. Eu penso, mas não tem o nosso apor, as nossas memórias, as nossas referências. É impossível um computador vir dizer isso, porque as coisas que eu experienciei, que eu vivi, que eu. Não é? E o nunca entre as pessoas, não é? Claro. O rapport entre as pessoas não é igual, exato. E há casos agora bastante preocupantes, então o seu filho melhor que ninguém saberá. Como é que a inteligência artificial e os homens estão a criar relações e o perigo que isso é. Exato. Isso é... Mas já é um grande desafio, é uma grande incógnita, está a ser, não é? Nós estamos a usar e é inegável que faz parte já da profissão. Claro, é uma ferramenta. É uma ferramenta. E é agora uma pessoa perceber, como é que... Eu acho que a minha preocupação é só essa, é nos mais novos, e há uns estudos já feitos do MIT sobre isso, que é o cérebro fica mais preguiçoso, não é? Sim, porque está a papinha toda feita. Então... Nós já não temos isso, porque o nosso cérebro andou aqui a desafio, não é? A partir pedra. Sim, mas exato. Como é que eles vão conseguir passar essa barreira, ou não é? E que desafios é que eles têm? O que é que eu posso fazer que isso não substitua? Porque a criatividade, eles fizeram isso também com testes de criatividade e isso é muito giro. A criatividade aumenta quando nós começamos a usar a inteligência artificial, nós conseguimos mais rapidamente. Então aquilo é muito viciante, ou seja, experimenta aí fazer isto, faz-me aquilo, não sei o quê, e ele pumba faz aquilo em 30 segundos. Mas se nós não tivermos depois o nosso background de conhecimento pessoal, aquilo é vazio, não é? Sim, os prompts não são tão completos e não sai são... vazio, não é? Exato. E quem não tem ver isso... escrita sem pensamento, não é? É uma escrita sem pensamento. Sem emoções. Portanto, é muito importante acho que é importante, quem está na área da arquitetura, sobretudo, tem que vivenciar as coisas, tem que passar pela obra, estar com o pedreiro, ou com o mestre de obras e estar lá com ele a ver, o teto é para ser assim porque isto e porque aquilo. A inteligência artificial não tem essa sensibilidade, sim, nem nós estamos a tocar no teto, não é? Portanto, exato. Então o património é muito de intuição. É uma área que tu adoras, já lá vou. Eu para já quero dizer que foste estudar arquitetura para o técnico. Porquê para o técnico e não? Porque eu tenho a ideia que também eras muito boa a ciências e muito boa a matemática, portanto querias ligar esta parte de técnica e científica. O meu tio, Saldanha de Sanches, era muito engraçado porque ele teve um papel forte nessa escolha e eu gostava muito de moda e design e tudo isso e disse, não sei se moda, se arquitetura, eu gosto muito de arquitetura. Fizeste um showroom de moda enquanto estavas ainda para ir Erasmus, para aí, não? Foi? Em Milão? E ele disse-me assim, criatura, vai para a arquitetura porque tu gostas tanto de desenhar e casas isto e aquilo, vais gostar muito mais. E depois vimos que havia o técnico, era novo, ia ser aberto nesse ano. 98. Foi em 98. E ele disse assim, vais para o técnico que é a melhor escola de todas, de certeza. Foi a minha. De facto, com o António Lamas, ainda por cima, meu professor com quem trabalhei, eu sei. Um grande amigo meu, sim, e gosto muito do perdidamente, é um extraordinário professor. Um homem extraordinário. Trabalhaste com ele e depois teve os Parques da Lua, visionário completamente. Vocês estiveram bem um para o outro, quiseres trabalhos com ele também. E então acho que a recomendação dele foi muito boa, porque de facto ele dizia-me, então, eu sempre fui muito dedicada, uma aluna muito dedicada, ele disse, ainda por cima vais ter boas notas e isso depois vai-te dar aí, chegas ao fim. Escolas onde tu andaste de um lado para o outro, mas eras aplicada e gostavas de estudar. Sim, muito aplicada, sempre gostei muito. E o técnico, sim, é uma grande escola. É uma grande escola. E, portanto, acabou na altura. A FAL também estava num momento muito complicado, porque era a altura em que saiu o Taveira e por aí afora, e que ele estava tudo em greves de alunos e às tantas, quer dizer, não fazia sentido nenhum. O Aeroporto, que é uma escola maravilhosa de arquitetura, boa, claro. E eu queria ficar em Lisboa, portanto, nem sequer só. E adoro o técnico. Uma escola extraordinária. Trabalharam também com o MIT. Sim, fizeste um ano em foi Milão. espetacular, sim. Fantástico. Fizeste então este mestrado em recuperação e conservação
Gestão do Património com Construído. Com o professor António Lamas. Professor António Lamas, extraordinário, chegaste a trabalhar com ele mais tarde. Sim. E é muito engraçado, porque tu também gostas da gestão dos projetos, Sim, gestão de projetos. sim. Por isso é que eu também te chamei gestora e empreendedora, que eu és. percebi primeiro gestora e depois arquiteta, eu anotei. Pois, mas sabes porquê? É porque eu tinha que dizer... Por acaso estava, ao princípio, no texto, no meu guião, estava ao contrário, mas eu pensei, não, mas eu tenho que dizer que ela é arquiteta especialista em reabilitação. E aí tem que ser claro, primeiro arquiteta e gestora, especialista em reabilitação. Claro. Pronto, foi por isso que eu troquei. Okay. Mas, de facto, é especializada numa área que não era, e tanto gostavas da arquitetura, que acabaste por ser no técnico, que acabaste por depois lá ser 3 ou 4 anos assistente lá. Sim. Paralela, enquanto davas aulas, enquanto trabalhavas depois no risco do Nosso Salgado, enquanto fizeste o mestrado ao mesmo tempo. Mas esta sedução com o património é extraordinário. É uma coisa que é uma das minhas bandeiras, coisas que eu mais gosto. De onde é que vem este teu interesse precoce, já li não sei onde, tem um interesse precoce pela reabilitação? Depois trabalhaste no Palácio que é Luz, imensos. Sim, o meu pai e o meu avô tinham uma loja de antiguidades na Rua de São José e eu habituei-me desde muito nova a ver móveis antigos e aquelas casas sempre dos avós antigas e por aí afora. Não sei, acho que é aquele bichinho que uma pessoa tem de curiosidade de ver o que é que está por trás daquelas portas. As camadas de história que estão... Tu gostas de imaginar o que se viveu aqui? Adoro isso. Em séculos de história, sim, o pavilhão Robillon do Palácio de Queluz, as festas que lá se davam. Exatamente, eu acho que o património depois também requer uma coisa que eu acho muito interessante na arquitetura, que tem que ser uma mão invisível, ou seja, não existem egos de arquiteto na recuperação do património. E isso a mim atrai-me. Aí pode, não tem que deixar a marca e ver-se bem. Eu acho que, claro que há momentos em que se deixa marcas, mas quando se está a recuperar o património tem que se ter um grande respeito e tem que se saber que o seu lugar é aquela mão invisível de ajudar a voltar a pôr aquilo como uma coisa... E isso para mim está ok. Eu acho que isso é um papel super digno e interessante. E gosto muito das camadas todas de história e dos materiais antigos e de tudo isso. E, portanto, sempre me atraiu muito. E quando fiz a tese de mestrado no técnico sobre essa área, escolhi um palácio na Rua de São José e depois andei a explorar os palácios todos, perto da loja da família. E andei a explorar os palácios todos de Lisboa e cada vez que uma pessoa entra naquelas portas e vê aquelas vivências, a história antiga, é uma coisa que eu acho fascinante. Portanto, incrível. Gosto muito disso. Mesmo. Poder imaginar o que se passou naqueles ambientes. Sim, essas camadas interessavam-te. Isso é muito giro. Inclusive, levou-te a descobertas em obras. Por exemplo, artefatos e esqueletos. Tu recuperaste algumas casas no Centro Histórico de Lisboa e do Porto. Aquela placa da passagem do Adriano. Engraçado, Isso foi o quê? Então, foi em Lisboa? Um palácio, o Palácio do Contador Mor. Isso foi enquanto trabalhava no gabinete do Frederico Valsacina, um projeto muito bom que ele tem, e trabalhei nesse projeto e estávamos lá no pátio. Onde é que é? É no Castelo, é ao pé do Castelo. Sim. E tinha um tanque para lavar a roupa em pedra e eles queriam tirar aquilo, porque aquilo não prestava para nada, estava ali só a desfiar no caminho. E quando pegaram com a grua e levantaram, a parte de trás do tanque era uma placa, aquilo tinha sido escavada a placa para fazer um tanque. Exato. Era uma placa comemorativa com inscrição do passagem do Imperador Adriano passou aqui em Lisboa no século II. Aquilo foi direto para um museu, não é? Quer dizer, era uma coisa incrível. Da cidade, estamos sempre a encontrar coisas assim muito... Ou o Teatro Romano, que é ali ao lado também, é muito pertinho. E nessa obra encontramos imensa coisa. Incrível. Isso também é muito giro, não é? Quer dizer, é uma coisa invulgar. Toda essa zona do Castelo e da Cerca Moura, que não é Moura, que é romana e, portanto, foi usada antes e foi também restaurada e reabilitada. Trabalhar com o património, de facto, é um trabalho extraordinário que tu tens. Tu fizeste depois recuperação de edifícios históricos em Lisboa e no Porto. 2 edifícios novos tens aí no Centro Histórico de Cascais. Na área de património tens este Contador Mor. Trabalhaste muito também nos parques de Sintra, Montalua. Sim. O Palácio de Queluz é o projeto que eu tenho assim, que me encheu mesmo as medidas. Tive muitos anos nesse projeto e agora estamos também há muitos anos a fazer o Palácio da Independência, que é no Rossio, pois é, no Largo de São Domingos. Ao lado do Teatro Nacional. Que está agora mesmo a acabar e que vai ser o Museu da História da Independência de Portugal. Pronto. E é um projeto CHIP, muito... não é? A Sociedade Histórica da Independência. Sim, que são no fundo o meu cliente. E é um perfeito segredo ali ao junto ao Rossio. E sabes que eu levo muitos estrangeiros que vêm cá e que eu conheço e que os levo lá, porque ninguém dá nada por aquilo, não se vê, mas depois entras naquele pátio e tem aquelas duas chaminés antigas, como o Palácio da Vila, e lá atrás tem um jardim, tem uma muralha, tem a muralha fernandina, e dá para ver até à estátua de Dom José na Praça do Terreiro do Paço. Os azulejos dos conjurados, onde eles se reuniam. Aquilo é lindíssimo, mas é uma joia escondida, é uma oásis. Agora fica a nota já para toda a gente, vai ser inaugurado e está todo recuperado. E é já este ano? É já este ano, sim, está finalmente. Vocês têm isso em mãos, então ainda bem.
Também a Escola Portuguesa de Arte e Equestre, um picadeiro Henrique Calado. Isso é muito bonito. Depois tens outros Depois hotéis acabei, bons, o Consular, exatamente. Depois o acabei Vila Rio, por com o Teixeira do Arte. Exatamente, passar para essa área de mais novos. Sim, porque isso faz, obviamente, parte também, cada época tem os seus desafios e eu acho que aí é a ligação à parte mais da gestora e é essa mãozinha de, ok, eu consigo perceber o que é que nós podemos fazer enquanto parceiros do promotor. Como é que nós conseguimos ajudar o promotor a levar à frente as ideias que eles têm de uma maneira prática, atento aos custos, execuível, ok? E esse lado mais prático faz uma grande diferença, sim. Muito bem, tu falaste, como disseste já muito bem, estiveste com o arquiteto Manuel Salgado, neste ateliê O Risco, onde davas aulas, trabalhavas lá e tinhas o mestrado ao mesmo tempo. Quando ele saiu para a Câmara de Lisboa, também saíste. Entraste então no Frederico Valsassina Arquitetos, também, onde integraste as equipas de reabilitação também, uma grande escola também e um grande arquiteto, grande arquiteto, quase uma década também neste conjunto de dois arquitetos, as duas referências que tu tiveste. Saíste então depois para trabalhar com o António Lamas, da reabilitação, davas aulas, fizeste tanta coisa, até que veio depois a crise e esta já vai ficar para a segunda parte, vamos já conversar, para já fazemos aqui um pequeníssimo intervalo. Até já. Até já. Estamos a conversar com a arquiteta Mariana Morgado Pedroso. Ela é dona e CEO da marca Architect Your Home, uma rede de arquitetos e designers altamente qualificados que trabalham com o método Pay As You Go. Estamos agora a falar desta tua mudança. Tu houveste 2012, uma altura de crise, tu largaste uma estabilidade que tu tinhas para lançar-te numa aventura, completamente. É engraçado isto porque havia esta Architecture Home Limited UK, portanto, esta marca. Como é que tu descobriste que havia esta empresa que tinha os serviços de arquitetura e também decoração por catálogo, tinha um menu? O que é que você quer fazer na sua casa? Ou quer uma casa inteira ou quer só renovar um quarto? E então, isto existe. Onde é que foi um anúncio? Alguém conhecia? Até foi um bocado assim. Eu fui empurrada para trabalhar sozinha, fruto da crise. Pois, e eu acho que isso ajuda muito. Downsize do arquiteto, do ateliê onde eu estava. acho que isso acaba por... E é importante uma pessoa também saber... gerir isso. Sim, a vida traz-nos isso. Traz-nos muitos nãos e muitas batalhas perdidas e isso acabou por me pôr a trabalhar sozinha. E eu tive um primeiro cliente bom, comecei a fazer uns edifícios e depois pensei assim, bem, isto aqui vai demorar anos até eu conseguir fazer alguma coisa, porque é o boca a boca, é o nosso círculo de influências, quer dizer, é o amigo, depois é o tio, quer dizer, e era uma altura má, quer dizer, era uma altura péssima. Vinha da crise de 2008, 2010, péssima, estamos em 2012 e ainda estava, muita gente fechou, muitos ateliês fecharam. Sim, e construção também toda parada. Empresas, e o que eu sentia era, ok, eu tenho sempre muitas ganas de fazer muita coisa, então, ainda hoje o dia foi, nem é descritível tudo que foi feito até agora. É extraordinário. E então eu pensava, caramba, eu não sei o que é que vou fazer com isto, a energia toda, porque isto demora tudo muito tempo, porque a arquitetura é muito lenta, e o património também, mas são anos, entre eu começar o projeto, ir para a Câmara, construir, são pelo menos 2 ou 3 anos, sempre. O que significa que eu, para construir portfólio, para depois conseguir os projetos que mostrar eu queria aos outros, e que eu sabia que conseguia fazer, ia demorar 10 anos, 15 anos, normal. Pronto. E eu pensei, ok, mas não há de certeza que a arquitetura pode ser gerida como um negócio, como todos os outros negócios, não é? Pode haver, sei lá, marketing, pode haver coisas... É extraordinário, é tão importante. E que os arquitetos não fazem, porque o arquiteto normalmente é o ateliê do arquiteto XPTO, não é? Da pessoa que tem aquele nome. E eu também não queria isso, porque achava que isso é redutor. Depois tem um departamento de marketing e de... Sim, não pode ser o gabinete da Mariana ou da Sofia, depois tem um departamento de marketing e de vendas, não faz sentido nenhum. E descobri o Architecture Home por mero acaso. Eu compro muitos livros e revistas, lá está, e há muitas revistas inglesas de decoração muito boas, e estava lá um anúncio a dizer pay as you go, use an architect as much or as little as you want, e eu pensei, isto é interessante. Isto era um casal de arquitetos, uma ideia de 2002, portanto e já pensei assim, ok, isto é muito giro, isto é muito inovador, não há nada do género. Não. E mandei-lhes um e-mail na altura e disse, olha, eu estou interessada em abrir isto noutros países, vocês estão interessados? Em expandir? Eles, sim, estamos, venha cá ter connosco. E eles são super descontraídos. Então fui ter com eles. Então, over lunch, eu levava portfólios e montes de coisas. Eles assim, não podes deixar isso aí, vamos só almoçar.
Fomos a almoçar, eles falaram, eu falei, não sei o que, eles chegaram ao final e assim, acho que isso é uma ótima ideia. Isto era o casal fundador, o mesmo casal fundador. E eu disse, olha, mas eu quero direitos, não quero só para Portugal, quero para Portugal e para a Espanha. Pronto, quero logo para assegurar ali. Exato. E eles, está bem, claro que sim, então vamos lá ver como é que vamos fazer. Pronto, fizemos o contrato deles, os ingleses têm muito mais contratos e coisas, pronto. Tratámos disso. São mais burocratas tudo, que nós. Em contratos são muito não mais, sabia. porque eles têm muito mais a preocupação da liability, que é a responsabilidade, tudo o que é seguro. Sabe uma coisa correr mal, claro, tem que estar tudo muito escrito e muito bem. Depois na prática são muito mais práticos até que nós, mas essa parte está sempre toda muito bem assegurada, salvaguardada. Assim, muito salvaguardada. E assim foi, portanto, pronto, comecei, eu tinha uma sócia na altura, a Alexandra Moura, que foi sócia fundadora da área do marketing, e portanto nós as duas juntas pegámos no Fundo de Desemprego, cada uma de nós. Pediste por inteiro os teus 42 mil euros? Tudo, as duas juntas, e montámos uma empresa. E pronto, e assim foi. E assim veio para Portugal esta Architecture Home em 2012. Uma espécie de franchise. Sim, mas o que nós acabámos por fazer foi, a ideia base daquilo está toda lá, que é a possibilidade de ter uma rede de arquitetos, portanto, espalhados pelo país e o tal menu, que é a democracia de eu poder trabalhar um projeto muito pequenino e muito Queres renovar o quarto do teu bebê ou fazer mais uma casa de banho? Ou queres um hotel inteiro? Pronto. O que é que nós acabámos por perceber, e por isso é que depois eu acabei por também, no fim de contas, agarrar a marca toda, aquilo é flexível para qualquer país e adaptável a realidades diferentes. No Reino Unido isso funciona muito bem para a classe média alta que eles têm, ou média, normal deles, que tem poder de compra para contratar alguém para fazer só essa consultoria do quarto do bebê, etc. E aquilo gera projetos e negócios rapidamente. Cá em Portugal nós chegámos rapidamente à conclusão que se nós estivéssemos limitados a isso não conseguíamos ter um negócio a funcionar, porque são FIIs muito baixinhos, porque nós quase sempre 2,5 ou 3 abaixo do que eles cobram, nós cobramos 2,5 abaixo sempre, que é a proporção que temos. Dos ordenados e coisa, claro. De tudo, e às tantas aquilo não gerava nada, então nós, pela experiência que eu já tinha de arquitetura, muito rapidamente começámos a entrar num mercado diferente. E isso, por exemplo, nós lançámos a empresa logo em parceria com a Sotheby's. A Sotheby's foi o nosso primeiro grande parceiro, onde eu também trabalhei. E isso ligou-nos a um mercado diferente. Eram Selected Partners do Selected Partners ainda hoje. E isso faz com que nós entrássemos no mercado também com um pezinho já em projetos que nos permitiam ir criando esse oceano azul, em termos de gestão, que é, não havia mais ninguém a fazer o que nós fazíamos nesse tipo de mercado. E se fôssemos para o mercado de toda a gente, não é? Sim. Tínhamos que contratar equipas muito maiores, investir muito mais dinheiro e fazer uma coisa muito em escala, que também não nos trazia, em termos de arquitetura, muita satisfação, porque depois é um bocadinho despachar serviço. Sim. E isso também não é interessante para nós enquanto arquitetos. Mais, gostávamos de poder estar a trabalhar na relação casa a casa, pessoa a pessoa, cliente a cliente. Por exemplo, hoje aconteceu-me isso e é muito engraçado, que é, eu tanto estou a trabalhar com os clientes na casa deles e estou a detalhar as coisas todas que a pessoa quer para a sua casa, como estou a falar com o promotor que está a fazer o hotel no Algarve. Duarte, está a fazer a neste vila caso, em Palmela. Por exemplo, hoje, sim, neste caso hoje era a Norfim com uma coisa para Vila Moura, e é uma coisa de hotelaria, 90 e tal apartamentos, portanto é uma coisa completamente em escala. Outra escala, sim. E são duas realidades completamente distintas. Mas tu gostas das duas e precisas das duas. Adoro, preciso. Esta coisa do B2B, como é que é? B2B, portanto, B2B e B2C. O B2B é para um cliente particular e B2C é para empresa com enterprise. O Architecture Home foi muito criado para o B2C e a transição que fizemos em Portugal foi como é que nós explicamos então que quem é bom, e agora nós, o ano passado, fizemos um rebranding enorme para explicar isso. Pois. Quem é muito bom a fazer este tipo de projetos de detalhe consegue fazer os outros. E mais do que isso, o que é uma casa, não é? Porque nós é Architecture Home. What is a home? E uma casa é o espaço onde nós estamos agora a conversar, é um restaurante. Architecture Home, o nome é lindo, que é arquiteta a sua casa. Exatamente. Sua e casa. É muito importante essas palavras, não está nada por acaso. E nós agora o que percebemos é a maneira também de conseguirmos comunicar com todas as outras áreas da arquitetura. O Architecture, até no site vem assim, tem uma espécie de Rolodex que passa Architecture, Hotel, Investment, Future. E então acabámos por conseguir explicar, e nós temos um portfólio já muito grande de projetos desse tipo, e portanto agora conseguimos ter esse lado B2B, B2C, bem... Portanto, com particulares e até empresas grandes, com grandes projetos. Isso é muito giro. Tem este apoio da Ordem dos Arquitetos e também da Câmara de Comércio Luso-Britânica. Sim, o lançamento foi super importante. O lançamento foi feito na Ordem dos Arquitetos. É uma validação importantíssima. E é uma coisa muito fora da caixa, porque é muito...
a arquitetura em Portugal, não é? É muito vocacionada para o arquiteto-autor, o arquiteto-artista. Que é ótimo, e nós temos arquitetos incríveis, mas quer dizer, há todo o resto, não é? E nós ter esse apoio da Ordem dos Arquitetos foi muito giro nesse sentido, porque na altura exato, e quem veio apresentar o Hugo, que é o fundador da marca, ele pôs logo uns slides assim muito desafiantes para os arquitetos, que eram muito provocatórios, e isso foi muito giro ver a reação. Era um bocadinho o que era mais válido, se era o Philippe Starck com as suas coisas de design que vende, ou se era o Corbusier com as suas... e portanto, o que é que vale, não é? Ou se era Coca-Cola, ou se era isto. Então ele tentava ali provocar um bocadinho o público, e eu acho que essa provocação eu acho muito interessante, porque nós temos feito projetos super detalhados, incríveis, com imensa qualidade, mas acho que é preciso ter sempre noção e pés na terra, que é, ok, não dá para fazer, então vamos fazer de outra maneira, não é? Tão engraçado, eu estou fascinado a ouvir-te. Esta, de facto, e também, Mariana, foste para Londres negociar com eles, passaram para ti a marca, tiveste cá 11 anos com a marca, e depois disseste, não, eu quero ser dona desta marca, quero que ela seja portuguesa, foste para lá, compraste a marca, e a sede passou de Londres para cá, e tens agora uma delegação em Londres, de arquitetos. Inverti é extraordinário. História. O voto de confiança que revela da parte deles também é extraordinário. Sim, Porque eles ficaram completamente seduzidos às tuas ideias, à tua cabeça, à tua... Eu acho que uma pessoa tem... Sim, eu tenho sempre muita... É extraordinário o que tu conseguiste. Muita vontade. E consegui também mostrar-lhes que o nosso mercado é mínimo, e nós transformámos isto numa coisa enorme cá. Sim. E eles também perceberam que realmente há aqui uma motivação enorme. Exato. Eu não olhava para aquilo como sendo deles, olhava para aquilo como sendo meu, não é? E deles, óbvio. Claro. Mas chegou ali um momento em que eu percebi que havia ali uma abertura para isso, e então propus-me, disse, olha, mas então, e se eu comprasse a marca? Então, e se eu ficasse com isto e transformasse isto numa coisa para o futuro? E pronto, e foi assim que começou a conversa, e na altura a Jude, que era uma das sócias fundadoras, que estava com a marca, disse, acho que sim, acho que é isso que é preciso. E então passou-me a marca, e eu fiz isso, que eu acho que é muito importante, passar a sede para Portugal, criar uma holding cá e começar agora a expandir a marca depois para outros países, e arranjar em Inglaterra, com as equipas que lá havia, alguém que então fizesse o meu papel invertido que eu tinha na altura. Isto é muito importante, porque a tua ideia é essa, a ideia é de expandir, estamos a falar em Itália, na Bélgica, em Espanha, que será a primeira, França, mas tu para isso tens de mandar para lá pessoas, tens de conhecer é porque os arquitetos daqui não fazem casas para a Bélgica como é que eles gostam, por isso tens de conhecer, tens de aliar a uma rede de ateliês. E isso é muito bom. Em cada país, porque eles têm gostos diferentes. Um coletivo de pessoas. Sim. Eu gosto muito dessa ideia. O Architecture é um coletivo de arquitetos. Sim. E tem que ter a mesma mentalidade. É muito giro. No fundo, nós temos o mesmo mindset, mas somos tudo pessoas diferentes. Exatamente. E isso é muito rico. Claro. E é muito gratificante. Riqueza, claro que sim. E dá aos clientes também muita vantagem terem várias pessoas diferentes a pensar sobre as coisas. E eu acho que sobre os outros países, nós agora estamos a fazer projetos noutros países. Por exemplo, estamos a fazer, ainda hoje estava a falar com outros clientes que estão a fazer em Saint-Tropez. Estamos a fazer uma casa em Saint-Tropez. E o que é que eu, obviamente que eu fui lá, encontrei um arquiteto lá também, ainda não temos lá a equipa, mas havia um arquiteto Your Home do UK que foi viver para lá, e então obviamente uma pessoa cria uma rede de contactos tem que ser, exatamente. E então já estamos a fazer o projeto já foi licenciado lá por o arquiteto local, que é o que faz sentido. Claro. Nós estamos a trabalhar com o cliente na parte criativa, porque conhecemos muito bem o cliente, sabemos o que é que ele vai gostar. Eu fui para lá, estive lá em Saint-Tropez uma série de tempo, a observar, a desenhar, a esquiçar, e isso gerou um projeto que eles querem e agora já está na fase de ir para a construção. Que giro. Portanto, sim, é extraordinária esta ideia, partilha, só para lembrar, os clientes sabem exatamente o que com estes vossos serviços, cada cliente sabe exatamente o que é que custa e o quê, quanto tempo demora, quanto podem gastar em cada fase de um projeto, adaptar a sua escolha e necessidades. É tudo muito simples e transparente, está tudo listado, é um menu, não é? É possível ajudar a melhorar uma casa, mesmo com um budget controlado. É possível aceder ao trabalho de arquitetos de todo o tipo de público, e depois a pessoa diz, olha, agora tive um revés, agora vou interromper se calhar um bocadinho arranjar estes 3 quartos, e quando eu tiver melhores condições retomam outra vez mais à frente, não tem problema. Nós temos uma cliente de Angola, que é a Orlando, que eu adoro, começou há 10 anos ou mais, que fiz um projeto, mini projeto para a casa dela. Também precisava só de uma coisinha, um cantinho do jazz, e então começámos a trabalhar umas coisas. Depois de repente, olha, então em Angola...
tenho a minha filha, então fizemos um projeto para Luanda e depois fizemos outro para Lisboa e agora já não estou eu, está uma colega minha, está a fazer mais coisas para a casa dela passado para aí 10 anos. Isso poder essa começar relação... e acabar e voltar. Eu acho que isso é muito, muito bom para todos. Esse espírito colaborativo com o cliente não é uma coisa muito comum entre arquitetos, por acaso? Com os arquitetos, para não? Não, talvez não. Fazem também muito homestaging, é uma coisa gira. É esta coisa, isso é muito giro. Montam casas para a venda, para rondas isso é muito móveis, giro, coisas para tem vender. que se fazer um certo, é mesmo staging, não é? Porque Exatamente. não basta pôr lá um sofá, tem que se Exato. encenar um bocadinho uma vivência. Antigos. O cliente pode parar e recomeçar quando quiser e desmonta a ideia de recorrer a um arquiteto que seja só para grandes orçamentos. Portanto, é um mito urbano, esta coisa de usar um arquiteto só faz sentido em grandes projetos e custa uma fortuna. Isto é um mito urbano. É. Porque pode ser claro que pode, sim, on demand, sim, digamos sim, assim. Sim. A decoração também, portanto... Certo, também, muito. Não concordas nada que a decoração seja um parente pobre da arquitetura, portanto, um projeto de decoração para alguém que corra bem, ganha-se um amigo para a vida. Certo. Tu tens muito isso, tu tens muitos amigos, clientes ficaram vossos amigos. Tenho amigos isso diz muito sobre a qualidade do vosso próximos trabalho. E que eu vou e depois fico com eles, não é? Nos vários países. A casa ideal para ti é aquela que responde à mudança da nossa vida também, não é? Ao longo do tempo. Sim, isso tem a ver com a tal vivência de vida. A minha mãe uma vez disse isso e eu acho muita graça. A casa adapta-se às pessoas que vêm, que vão embora, à cidade onde estás, aos ciclos. Então, eu acho que é muito isso. A casa tem que se ir adaptando aos nossos ciclos de vida, não é? É um setor também muito masculino e tu tiveste, portanto, que lutar bastante, tiveste que esforçar muito, como dizia a Patrícia Reis, tive de trabalhar o dobro, porque era loira e era gira, e então ninguém gritava no meu trabalho, totalmente das artes estrangeiro, o que também é engraçado. Também é verdade. A mensagem de empreendedorismo e igualdade de género acaba por estar sempre subjacente a toda esta história da tua Architecture Home. É um setor, de facto, tradicionalmente masculino. Ser mulher e empreendedora é um caminho das pedras, como uma vez disseste isso numa entrevista que eu li. Sim. Ainda hoje, assim. não devia ser, mas é. Sim, mas e é verdade. Eu tenho 2 filhas e passo-lhes muita mensagem que elas vão ser o que elas entenderem que vão ser, não é? Mas é óbvio que mas eu acho que eu às vezes penso que quanto mais difíceis são as coisas, melhor é depois a nossa conquista. Porque se forem fáceis, eu acho que ninguém faz nada se as coisas forem fáceis de obter. Eu acho que essa tal, não sei, eventualmente. Sim. Mas este mundo muito masculino, já me aconteceu estar em reuniões, não é? De estar... Uma delas até uma vez tirei uma fotografia assim, porque achei aquilo extraordinário. Éramos 15 pessoas e era uma mulher, que era eu. Sim. Engenheiros, e tu dizes, e com razão, e depois apanhas-te a fase das carreiras, não é? Sim, entre os 30 e os 40, e já temos os 30 por um bocadinho à frente, onde vocês é a maternidade e não sei o quê. Claro que como te aconteceu, tu estavas ainda no não sei se no Valsacina, quando ia abrir o negócio novo, quando estavas grávida. E depois tive outra bebê. Exato. E a bebê ia comigo para todo o lado. 30, 40, vocês, as mulheres, o período da maternidade, e os homens aí continuam com as carreiras. Claro, mas eu acho que é preciso também as mulheres, não é nenhum bicho de 7 cabeças isso. Hoje também foi lá uma colaboradora que teve um bebê, foi lá com o bebê para conhecer. E foi muito, eu gosto imenso de crianças e bebés e acho que é preciso saber que temos todos timings diferentes e mulheres e homens não têm o mesmo timing na profissão. E não são iguais, as sensibilidades não são iguais, mania de que é tudo igual, não é? E é normal que haja ali um período... E há riqueza nessa diferença. Claro que há. E há um período em que nós não vamos progredir tão rapidamente na carreira, mas isso não tem mal nenhum. É preciso também dizer, quer dizer, não tem mal nenhum. Adquirir outras competências e depois logo recuperam o caminho. Claro, ou não, quer dizer, depois cada um decide, não é? Vida intensa que tu levas, a alturas da minha vida, no meu percurso, dizes tu, que nem me lembro bem como é que fazia, mas fazia. É um blackout total, tal era o cansaço. Sim, não tiveste burnout, não sei porquê. Não tive, mas acho que a maternidade é duríssima. Os primeiros tempos de maternidade depende das grávidas e das mães, óbvio. Para mim e das crianças. E das crianças. Essa minha filha em particular era um diabinho e ela não dormia, não nada, então nós estávamos, quer dizer, eu literalmente não me lembro de vários meses desse período, porque estava a lançar o Architecture Home, super focada no trabalho, sempre com a bebê acordada noites e noites e noites, e às tantas, quer dizer, uma pessoa lá passa por aquilo, não é? Porque o tempo passa. Mas depois não é o que tu te lembras para a vida, não é isso? Não, não é claro que não, óbvio que não. É verdade que os teus clientes são 60% particulares e 40% de empresas. Isto ainda é mais ou menos, ou não? Continua a ser e acho que faz algum sentido, tendo em conta que nós temos os nossos arquitetos associados. É porque isto em alguns anos, portanto, é que eu não sabia se mas tem que ser mais ou menos essa a proporção. Um bocadinho mais de particulares. Sim. E olha, e 3/4 estrangeiros? Sim, muitos Continua estrangeiros. Continua a ser. E portanto, portugueses, angolanos, brasileiros, americanos, franceses, ingleses. O que é engraçado agora é que, como temos esses 40% menos, que são os
privados, não é? Ou Sim. B2B, representam naturalmente mais faturação porque são projetos maiores. Sim. E nesses projetos, a maior parte das vezes, são promotores portugueses. Agora. Ok. E isso mudou aqui um bocadinho a maneira. Nós estávamos praticamente sempre a falar outras línguas e agora temos muita coisa em português. Isso também é bom de ver, porque é sinal que também as nossas empresas andam realmente a conseguir fazer muita coisa. O que é esta coisa de fazer uma casa inteira num dia? Os clientes pepe rápidos, tu tens isto? Isso é muito giro. Casa do Balouço, por Isso exemplo? tem muito a ver com nacionalidades também. Ok. Neste caso são clientes brasileiros, que são sempre a andar. Sim. E eu fui almoçar com a cliente, ou brunch, ou qualquer coisa, para os conhecer, já tínhamos falado, não é? E ela então queria explicar o que é que queria para a casa. Então explicou no brunch e depois disse assim, então vamos. E eu assim, vamos? Como assim vamos? E ela assim, então vamos comprar as coisas para a casa. E eu pensei, mas quando? Hoje? Agora? Então foi muito engraçado, porque fizemos uma casa inteira num dia. É extraordinário. Mas tem Quando muito a dizes ver fazer com uma o casa, tipo de quer cliente. dizer, decoraste e Claro, mobilaste toda. Sim. Exatamente. E é essa capacidade também que nós temos que ter de adaptação, que eu acho que nem toda a gente tem. Obviamente há muitas pessoas que se calhar diriam, ai não, depois vamos marcar isso. Exato. Pronto, A boa eu comunicação acho, é a base para projetos bem-sucedidos. É, para tudo na vida, não é? Sim. A boa comunicação leva-nos muito longe. E não é só comunicação, é o saber ouvir, não é? Nós estarmos a conseguir perceber o que a outra pessoa nos está a dizer e aí depois a seguir comunicar em relação ao que nos foi dito. É a base para tudo. Tens 150 projetos parados nas autarquias. Isto é não, uma dor de não alma. são 150, não são tantos. temos 150 projetos ongoing. Temos muitos projetos desses parados nas autarquias. Mas nem com o simplex urbanístico, nem nada, isto não melhorou. Olha, ainda ontem estava a falar sobre o simplex com um jornalista. Ficou um complexex, não é? Quer dizer, não é simplex nenhum. Infelizmente, eu acho que ainda falta aqui mentalidades, não é? Que têm que se adaptar, porque a ideia base está lá e está certa. Nós temos que simplificar procedimentos, porque nós precisamos de mais casas, precisamos... É um grande problema, é a crise da habitação. O ONUS pode passar para o requerente e para o técnico, não é? Quer dizer, nós podemos ter o termo de responsabilidade e a Câmara pode fiscalizar depois, mas enfim, isto envolve tanta coisa e tanta burocracia, e nós somos o país dos papéis, não é? Que às tantas é quase... Parece que é uma luta entre... Com o tempo isto vai agilizar, achas? Eu espero que sim. Eu tenho sempre uma... Para bem de todos. Sim, eu tenho sempre uma visão positiva, mas temos tido experiências muito complicadas com as entidades. Não é só as câmaras, é todas essas, é a AP, é a CCD, é a RS, tudo o que são entidades, é a redes, as águas, tudo o que mexe no território, há sempre alguém que tem um pequeno poder. Um bocadinho, exato. E esses pequenos poderes são muito difíceis de gerir, porque não há comunicação às vezes que nos salve, não é? E é preciso ali... não sei muito bem, isso é uma boa aprendizagem que é preciso fazer, como é que uma pessoa ultrapassa essas coisas, porque depois é muito difícil explicar às pessoas, olha, afinal vamos ter que esperar mais não sei quantos meses, olha, afinal quando a vossa é preciso imagem mais de marca este papel. É exatamente agilizar e parece que nós não sabemos também o que estamos a fazer e isso é muito frustrante por vezes. Mariana Morgado, Poderoso, a comunicação no teu caso é um sucesso e aqui também acho que tenho a certeza que foi, o nosso tempo acabou, voou no instante, foi tão bom falar contigo. Foi muito rápido. Foi muito rápido, foi muito interessante esta tua paixão pelo património, esta tua ideia da arquitetura e decoração por menu, isto é tudo muito bom. Desejo-te a melhor das sortes, mereces muito tudo. Obrigada. E para ti e para a Architecture Home. Bem-ajas, obrigado por ter vindo. Obrigada.